Pessoal, muito bem. Então, retomando aí com o nosso curso aí de termodinâmica, o que eu gostaria de falar para vocês na aula de hoje é sobre a segunda lei da termodinâmica, que a gente já tinha começado nas aulas anteriores, mas agora eu gostaria de linkar essa segunda lei com a questão de máquinas térmicas, né? Então, tá aí o título dessa aula, né? A segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas. Então, só para tentar definir o que eu entendo por máquina, eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Tomando emprestado aqueles esquemas da aula passada, suponha que eu tenha paredes adiabáticas, né? Um sistema em contato térmico com um reservatório com uma certa temperatura T. Né? Suponha que inicialmente o sistema está fora de equilíbrio térmico com esse reservatório, então, e suponha que ele esteja em uma temperatura mais baixa, né? Então, nesse sentido, quando eu coloco esses dois sistemas em contato térmico, existe uma transferência de calor, vou chamar de Q1, da fonte térmica, no caso do reservatório, para esse sistema. Né? Então, quando há a incorporação desse calor Q1 nesse meu sistema, e considerando que esse sistema inicialmente está a uma temperatura mais baixa que a temperatura do reservatório, esse pistão aqui deve se movimentar para cima. Né? Suponha que existe uma pressão, pode ser a pressão atmosférica, por exemplo. Né? Então essa quantidade de calor entra nesse sistema, e aí o sistema, para manter o equilíbrio, ele precisa se expandir. Né? A expansão desse meu pistão me leva a pensar que eu posso usar essa movimentação aí para produzir trabalho. Né? Então, por exemplo, se eu conecto esse meu sistema, esse pistão, numa roda, por exemplo, né? Suponha que eu tenho uma roda que está conectada por essa haste ao pistão. Né? Então, com a movimentação desse pistão, eu posso criar um movimento nessa minha roda. Né? Suponha que a roda esteja fixa aqui, né? Nesse ponto. Então, com a movimentação desse pistão, eu consigo produzir um movimento aqui nessa minha roda. Né? Então, isso aí já tem um aparato pronto aí para produzir um motor. Né? A questão é como é que eu faria para trazer de volta esse pistão para baixo. Né? Esse pistão vai para cima, mas chega um momento que ele para, o sistema entrou em equilíbrio. Né? A questão é como é que eu faria para trazer esse cara para baixo. Né? Eu poderia, por exemplo, realocar esse meu sistema num outro reservatório, com uma temperatura mais baixa. Com isso, o pistão vai se deslocar para baixo, né? Porque o sistema vai entrar em equilíbrio térmico. Entrar em equilíbrio térmico significa que ele vai perder calor. Ao perder calor, ele diminui a pressão interna, então eu preciso que o pistão abaixe para que eu para que eu iguale novamente a pressão interna do gás com a pressão externa. Então eu volto no sistema que o pistão ele abaixa, e aí eu faço com que eu mantenha esse movimento dessa minha roda. Né? No esquema PV, então a ideia é que quando eu construo o diagrama PV, tenho aqui o diagrama PV, eu tenho isotermas, por exemplo, aqui seria uma temperatura T1, que seria uma temperatura que eu vou chamar de temperatura quente, e uma outra isoterma, que eu vou chamar de T2, que seria uma temperatura mais fria. Né? Então, inicialmente, o sistema estava numa temperatura mais baixa do que o reservatório, então suponha que ele estivesse numa região intermediária aqui, né? Ele estivesse nesse ponto. Quando ele é colocado em contato térmico com esse reservatório, ele vai caminhar, no caso aqui com uma pressão constante, né? Eu mudei aqui a pressão que está sendo exercida em cima desse pistão, então ele caminha numa pressão constante e vai para uma certa temperatura, que é exatamente a temperatura do reservatório. Né? Então o trabalho que eu tenho o trabalho que a máquina fez para mim ao realizar esse processo é exatamente a área abaixo dessa linha vermelha. Né? Mas a questão é que eu quero uma máquina. Uma máquina significa que ela fique constantemente fornecendo trabalho para mim. Essa situação aqui, eu tenho um trabalho, mas é um trabalho que foi realizado uma única vez. Né? Não é um trabalho produzido de forma cíclica. Né?
Então eu preciso de uma situação em que eu retorne a um ponto inicial aqui nesse diagrama e ele faça isso ciclicamente, né? Por exemplo, uma situação que eu não quero, uma situação que me levaria a uma produção de trabalho igual a zero, seria eu simplesmente tirar esse meu sistema que está em contato com esse reservatório e colocar ele em contato térmico com outro reservatório numa temperatura mais baixa. Por exemplo, nessa situação, eu que estava nesse ponto e vim para cá, eu retornaria para esse ponto e a quantidade de trabalho que eu preciso fazer para deslocar esse pistão para baixo é exatamente a mesma quantidade de trabalho que eu precisei para fazer o pistão ir para cima. Então o saldo desse meu processo aqui é zero, né? Então a área que está contida nas curvas que definem esse caminho é exatamente igual a zero, né? Eu não quero isso, eu quero um processo cíclico em que o trabalho resultante desse processo seja diferente de zero. Então uma situação seria, se eu quisesse ainda continuar com esse processo com 2 reservatórios térmicos, seria eu tentar ir desse ponto que está em contato com uma fonte fria, vá para uma fonte quente e retorne para esse ponto do reservatório frio, mas por caminhos distintos, de forma que a área formada por esse ciclo seja diferente de zero. Então, no caso aqui, o trabalho seria diferente de zero. Essa situação, que eu vou chamar de ciclo da máquina térmica, né? É uma situação que no diagrama de fases me daria uma área definida por esse ciclo que fosse diferente de zero. E essa área é numericamente idêntica ao trabalho realizado por essa máquina, né? Só para organizar as ideias aqui, né? Então, uma situação que eu quero, primeiramente, eu vou, pelo menos na aula de hoje, eu vou trabalhar sempre numa situação que eu tenha 2 fontes térmicas aqui. No caso, T1, que seria uma fonte quente, e o T2, que é uma fonte fria. Fria no sentido de que T2 é menor do que T1, simplesmente assim, né? São dois reservatórios com temperaturas distintas, uma com uma temperatura maior do que a outra, né? Então a situação é que eu tenho uma fonte quente, que no caso teria uma temperatura T1, essa aqui seria a fonte quente. Eu tenho uma fonte fria, que eu estou chamando de T2. Eu tenho um motor, aqui eu estou fazendo de forma esquematizada, tá, pessoal? Então eu tenho um motor aqui. E qual que é a função do motor? A função do motor é extrair um calor dessa fonte quente, vamos supor que seja Q1, certo? Então o papel do motor é retirar calor de uma fonte energética, no caso aqui o reservatório, e a experiência me mostra que a energia retirada dessa minha fonte térmica, ela não é totalmente convertida em trabalho. O que eu quero é trabalho. O que eu preciso que o motor faça é a realização de um trabalho. Mas eu percebo pela experiência que nem toda energia retirada de uma fonte térmica ou de uma fonte de energia é totalmente convertida a trabalho. Na verdade, uma parte dessa energia tem que ser realocada para a minha fonte fria. No caso, eu vou chamar de Q2. E aí o restante, sim, é convertido em trabalho, né? Então, o que eu tenho aqui é que para produzir uma certa quantidade de trabalho, eu preciso produzir uma certa quantidade de resíduo, vamos dizer assim, né? Usando uma analogia de produção uma produção industrial, né? Eu tenho uma energia que é convertida em um bem útil, mas eu tenho um resíduo dessa produção, né? No caso, o resíduo seria exatamente esse Q2. Então, se a gente pensa aqui nessa situação inicial aí que eu coloquei para vocês, quando eu coloco esse sistema no contato com a fonte quente, ele sobe, o pistão sobe. Mas para ele continuar de forma cíclica, eu preciso fazer com que esse pistão retorne para a sua posição inicial. Ao fazer ele retornar para a posição inicial, eu preciso realizar trabalho para o sistema. Ou seja, eu não estou mais recebendo trabalho, eu estou produzindo trabalho para o sistema. Não é o que eu quero, mas eu preciso fazer isso
para que esse pistão retorne ao seu ponto inicial e aí eu consiga voltar a fazer com que a máquina produza trabalho para mim. Então, nesse processo, eu perco energia. Então, nem toda energia está sendo convertida em trabalho porque eu preciso gastar energia para manter o sistema funcionando de forma cíclica, né? Por conservação de energia, eu posso pensar que a quantidade total de energia fornecida pelo sistema, né, no caso aqui a fonte quente, ela é parte convertida em resíduo, né, no caso a quantidade de calor que eu jogo para a fonte fria, mais a quantidade de trabalho, né? Energia total é convertida parte uma energia que foi jogada para o reservatório frio e parte é produzida em trabalho, né? Com essa informação eu posso, por exemplo, calcular a eficiência do meu motor. O que seria a eficiência do meu motor? Eu vou chamar da letra θ. Na verdade, eu acho que eu vou apagar aqui para ficar mais organizado, né? Então, o que seria a eficiência de uma máquina, né? Usando essa ideia. Então, a eficiência vai ser representada pela letra eta, né? E ela nada mais é do que a quantidade de calor total, Q1, a quantidade de calor jogada no meu sistema, e quanto dessa quantidade de calor foi convertido em trabalho. Então, no caso, eu teria que dividir pelo trabalho. Resumindo, a quantidade total de energia que eu joguei no sistema e qual que é a quantidade que foi convertida em trabalho. A fração entre a quantidade total de energia e a quantidade de trabalho fornecida, né? Eu percebo que Q1 é igual a Q2 mais W, né? Então, meu eta também pode ser escrito como sendo Q2 mais W dividido por W. Então, eu sei que o meu W ele pode ser reescrito em termos dos calores, né? Então, eu posso, por exemplo, escrever W, que é igual a Q1 menos Q2. Desculpa, aqui eu acho que eu fiz um erro, né? Aqui eu gostaria que a minha eficiência fosse a quantidade de trabalho dividido pelo Q1. Aí sim, eu tenho a fração entre a quantidade de energia útil pela quantidade de energia total jogada no sistema, né? Note que o eta vai de 0 a 1. 0 significa que eu não produzi nada de trabalho. 1 significa que toda a quantidade de energia foi convertida em trabalho. A gente vai ver que essa situação não vai ser possível, né? Porque eu teria uma eficiência máxima, ou seja, eu não precisaria jogar energia para essa fonte frio, né? Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Então, meu eta pode ser escrito como Q1 mais Q2, menos Q2. Simplesmente peguei esse trabalho, substitui por essa propriedade, dividir por Q1. Então, eu tenho que o meu eta vai ser igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Então, essa vai ser a eficiência de uma máquina. De uma máquina térmica, né? Máquina térmica significa que eu estou utilizando como um motor ou alguma outra coisa. Uma máquina, um refrigerador, por exemplo, também pode ser entendido como uma máquina, né? Então, esse meu eta, ele depende dessas duas quantidades, né? Eu estava falando aqui que seria um motor térmico. O motor térmico é aquele que vai funcionar sob a ação de dois reservatórios térmicos, ou pelo menos dois reservatórios térmicos, né? E no caso aqui, Q2 seria a quantidade de energia retirada de um reservatório mais quente, e Q1 é a quantidade de energia que foi jogada para um reservatório mais frio num processo para produzir calor, desculpa, para produzir trabalho, né? Muito bem, pessoal, definindo alguns termos aí sobre máquinas, eu vou retomar aquela ideia da segunda lei da termodinâmica, né? A gente viu que a segunda lei é aquela regra que complementa a primeira lei da termodinâmica, da conservação da energia, no sentido de dar uma ordem no tempo, né? No sentido de dizer qual que é a sequência natural dos eventos que a gente observa na natureza. E agora, nesse contexto da termodinâmica de máquinas, né? Eu gostaria de introduzir mais uma vez essa segunda lei, mas agora sob o aspecto mais sob o ponto de vista de máquinas térmicas, né? Só para contextualizar, a segunda lei da termodinâmica foi introduzida logo em seguida à Revolução Industrial, né, com a invenção da máquina a vapor,
E a ideia era tentar responder à questão de que qual tipo de máquina que seria mais eficiente. Então, a segunda lei ela veio para resolver um problema prático, um problema de engenharia. Então, eu vou tentar colocar aqui para vocês dois enunciados alternativos aqui da segunda lei da termodinâmica e depois de apresentar esses dois enunciados alternativos, eu vou mostrar também que esses dois enunciados são equivalentes entre si. O primeiro enunciado se deve a Kelvin, e a ideia do Kelvin era o seguinte: ele imaginou um tipo de motor que eu vou chamar de motor miraculoso. Motor miraculoso. O que seria um motor miraculoso? O motor miraculoso é aquele que faz uma total conversão de energia em trabalho. Toda energia da fonte térmica é convertida em trabalho, sem nenhuma perda. Essa que é a definição do Kelvin de motor miraculoso. A ideia, então, é que se eu tenho um reservatório térmico T1, e se eu retiro uma certa quantidade de calor Q1 desse meu reservatório, toda essa energia vai ser convertida em trabalho. Só que eu percebo que isso aí não é exatamente o que eu observo na natureza, É exatamente o que o Kelvin vai postular aqui. A ideia dele é que isso aqui não existe. Então, eu vou colocar um x aqui. Então, esse x é o próprio enunciado do Kelvin. Então, a ideia dele é, tá vendo esse esquema? Bom, esse esquema não pode existir na natureza. Eu não posso ter uma máquina térmica que converta toda a energia recebida em trabalho. Essa é a ideia do Kelvin. Então, poderia dizer também que, segundo o Kelvin, não existiria um motor miraculoso como esse aqui. Em contrapartida, tem um outro enunciado que se deve a Clausius. Eu vou colocar aqui do ladinho, Eu vou colocar aqui enunciado de Clausius da segunda lei. O enunciado de Clausius é o seguinte: ele fala assim, da mesma forma que não existe o motor miraculoso, não existe o refrigerador miraculoso. Eu já vou falar o que seria o refrigerador miraculoso. Okay? O refrigerador miraculoso é aquele que, a partir de uma fonte fria, que eu vou chamar de T2, seria uma fonte fria, ele retira energia dessa fonte fria, que eu vou chamar de Q2, T2 é a temperatura da fonte fria, Q2 é a quantidade de calor retirada por esse refrigerador, e ele joga totalmente esse calor, essa energia, na fonte quente, que eu vou chamar de T1, ele joga uma certa quantidade Q2 na fonte quente. Okay? Eu sei que espontaneamente o corpo quente perde calor. Espontaneamente, eu não preciso realizar trabalho para que isso aconteça. Então, se eu retiro a minha cerveja da geladeira, ela automaticamente começa a se aquecer. Ela se aquecer se eu estou em uma temperatura maior do que a temperatura da geladeira. O que ele está dizendo é o seguinte: existiria, ou não existiria, na verdade o que ele propôs é, imagine um refrigerador miraculoso que ele sempre retiraria energia do corpo frio e jogaria no corpo quente, sem realizar trabalho externo. No caso aqui seria um refrigerador que ele funciona mesmo sem estar ligado na tomada. Então eu colocaria a minha cerveja nessa geladeira, uma cerveja inicialmente quente, colocaria nessa geladeira, que não está conectada na tomada, e a minha cerveja ela ficaria fria, mesmo sem a presença de trabalho. Então aqui não há trabalho, há apenas fluxo de fonte fria espontâneo para fonte quente. Isso eu não observo na natureza.
Então, eu vou dizer que se eu postulo um refrigerador miraculoso que obedece a essas regras, eu não devo observá-lo na natureza. Esse é o enunciado de Clausius da segunda lei, né? Bom, aí a gente pode pensar o seguinte, essas duas regras são paralelas, são complementares, ou estão me dizendo exatamente a mesma coisa? Né? Eu vou mostrar para vocês agora que quando eu digo que não existe um motor miraculoso, automaticamente eu vou conseguir mostrar que não existe o refrigerador miraculoso. Então, se eu postulo isso aqui, eu tenho como consequência esse fato, né? E a mesma coisa acontece ao contrário. Se eu postulo isso aqui, automaticamente eu vou deduzir que isso aqui também deve valer, né? Então esses dois enunciados, eles não são complementares, eles são exatamente a mesma coisa, né? E é o que eu vou tentar mostrar para vocês nos próximos passos. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês que se eu considero Kelvin, eu automaticamente vou ter Clausius. Certo? Então, K Kelvin, C Clausius. Então, eu estou querendo dizer que eu vou mostrar para vocês que se eu considero que Kelvin está correto, então automaticamente Clausius também deve estar correto, né? Ou, se você preferir, eu posso dizer que eu estou considerando que, primeiro, que existe um refrigerador miraculoso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer que não existe o motor miraculoso. Isso que eu vou postular aqui agora, certo? Então, eu suponho que Clausius está certo, Kelvin está certo, e eu vou assumir que Clausius não está correto, né? Então, eu posso dizer que vale Kelvin, mas não vale Clausius. Certo? Estou assumindo que um deles é verdadeiro e o outro é falso. Okay? Então, existe o refrigerador miraculoso e não existe o motor miraculoso. Dessa afirmação, eu posso pensar o seguinte. Eu tenho lá o meu reservatório quente, eu tenho o meu reservatório frio, né? Então, se eu considero que isso aqui está valendo, eu posso, por exemplo, usar um refrigerador miraculoso, né? Eu estou assumindo que isso aqui vale, então eu vou usar ele. Se eu assumo que ele vale, então eu vou usá-lo, né? Então, se ele é um refrigerador miraculoso, então eu posso dizer que ele retira uma certa quantidade de energia da fonte fria e joga a mesma quantidade de energia, ou no caso calor, para a fonte quente, sem a realização de trabalho. Então esse processo de tirar Q2 daqui e colocar Q2 aqui não levou a necessidade de usar trabalho, uma vez que eu estou assumindo que existe refrigerador miraculoso, né? Muito bem. Ao mesmo tempo, eu vou usar o motor, mas aí motor, eu estou dizendo que não vale motor miraculoso, né? Então eu vou ter que usar um motor real. Vou chamar aqui de motor real. Esse cara aqui é o refri miraculoso, mas esse cara aqui é o motor real. O que é o motor real? É um cara que consegue retirar uma quantidade de energia da fonte quente, ele joga uma certa quantidade de energia para a fonte fria, mas desse processo eu tenho a realização de um trabalho, né? Então, no caso aqui, eu teria Q2 e aqui um trabalho. E note que aqui o trabalho vai ser Q2 menos Q1, né? Ou Q1 menos Q2. Nesse caso aqui, o trabalho vai ser igual a Q1 menos Q2. Tudo bem? Então, eu tenho aqui essa situação em que essas afirmações me permitiram construir esse aparato aqui, em que eu tenho um refrigerador miraculoso e um motor real. Só que essa configuração aqui pode ser arranjada da seguinte forma. Olha só, o Q2 está sendo jogado aqui e está sendo incorporado para cá. Então, no final das contas, o saldo de energia que está sendo jogado para esse reservatório frio é zero. Eu poderia, por exemplo, linkar
essa flecha com essa outra flecha aqui, ou melhor, ligar esse motor real no refrigerador térmico, porque eu não vou ter nenhuma variação do efeito, né? O que significaria que eu retiro essa minha fonte do meu sistema, né? Então o resultado disso aí seria que, eu vou colocar em vermelho para dizer que é o resultado final dessa minha configuração, né? Então a minha fonte quente ainda continua, T1. A minha fonte fria foi embora, eu não preciso mais dela, porque a mesma quantidade de calor que está sendo jogado aqui é a quantidade de calor que está sendo recebido aqui, então eu conecto um no outro e no final das contas eu tenho só uma máquina. Uma máquina que está recebendo uma certa quantidade de calor, que no caso é Q2 menos Q1, e está jogando uma quantidade de trabalho. Sem precisar de uma fonte extra, um reservatório extra. Eu só preciso de uma fonte. Bom, essa configuração aqui você já sabe o que isso significa. Isso aqui nada mais é do que um motor miraculoso. Bom, mas eu tinha dito que não existe motor miraculoso. Tudo bem, mas se eu assumo que existe um refrigerador miraculoso, eu automaticamente chego num motor miraculoso. Então isso aqui não existe, né? Isso aqui na verdade é clausus. Então Kelvin implica clausus. Ou seja, se eu assumo que existe um refrigerador miraculoso, automaticamente eu não vou ter Desculpa, se eu assumo que não existe um motor miraculoso, automaticamente eu vou ter que não existe um refrigerador miraculoso, né? E a volta? Será que clausus implica Kelvin? Né? Vamos tentar fazer isso? Então vamos agora mostrar, né, que clausus implica Kelvin, né? Ou seja, eu estou considerando, primeiro, que não existe um refrigerador miraculoso. Não existe. E existe o motor miraculoso. Okay? Não existe o refrigerador miraculoso, mas suponha que exista o motor miraculoso, né? Então, nessa situação, eu poderia construir um aparato que, mais uma vez, tem dois reservatórios térmicos, um quente e um frio, né? Eu vou supor que exista um motor miraculoso. Ou seja, eu tenho um motor que recebe uma certa quantidade de calor. Eu vou chamar aqui de Q1 menos Q2, daqui a pouco vocês vão perceber por que eu usei essa escolha aqui, né, para facilitar aqui o cálculo. Ele é miraculoso, então ele não precisa jogar energia aqui para a fonte fria, ele simplesmente converte em trabalho. Vou chamar de trabalho aqui. Trabalho aqui é Q1 menos Q2. Né? Esse trabalho é exatamente essa energia aqui. Muito bem. Assim eu vou construir um refrigerador. Só que eu estou assumindo que não existe o refrigerador miraculoso. Então eu vou ter que usar um refri real, né? Um refrigerador real. O que é um refrigerador real? Eu preciso, para que eu tire uma certa quantidade de calor de uma fonte fria, uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q2, eu preciso de trabalho, e o trabalho eu vou usar do meu motor miraculoso. Então eu já vou conectar esse trabalho nesse meu refrigerador real. E aí, esse cara, como ele é real, ele precisa jogar a sua energia numa outra fonte. Né? No caso aqui que eu vou chamar de Q1. Ok? Muito bem, só que a situação é o seguinte, eu posso reescrever esse meu sistema, da mesma forma que eu fiz na outra situação, né? Eu tenho minha situação real, mas eu posso rearranjar isso aqui e dizer que, na verdade, esse sistema é equivalente a um outro, em que eu tenho esse T1 e T2, né? Em que eu retiro uma certa quantidade de calor, que é 2, e eu jogo uma certa quantidade para a minha fonte quente, que seria Q1 menos Q2, que no caso seria o próprio Q2. E note que eu não preciso fazer trabalho para isso. O trabalho que eu realizei aqui, na verdade, está dentro aqui desse sistema composto,
E o resultante é simplesmente uma máquina em que tira calor de T2 e joga a mesma quantidade de calor para T1, sem a realização de trabalho externo. Ou seja, isso aqui nada mais é do que um refrigerador miraculoso. Apesar de eu ter dito inicialmente que não existe refrigerador miraculoso. Mas bastou eu dizer que existe um motor miraculoso que eu consegui construir uma situação que me leva a um refrigerador miraculoso. Ou seja, Clausius me levou a Kelvin. Né? Então, mais uma vez, eu apresentei para vocês uma situação que eu não tenho dois enunciados alternativos. Enunciado Kelvin e enunciado Clausius. Na verdade, eles são exatamente a mesma coisa. Um leva ao outro. Né? Pessoal, muito bem. Agora, com essas ideias, eu gostaria de mostrar uma máquina, um tipo de máquina. Né? E não vai ser qualquer máquina, vai ser a máquina que é a máquina mais eficiente que pode ser construída, se é que poderia ser construída. Né? Então a ideia é que eu vou construir uma máquina, eu vou chamar a máquina de Carnot. Em homenagem ao engenheiro que a idealizou. Né? Então suponha que eu tenha o diagrama PV. Né? Suponha que eu tenha duas isotermas, lembrando que eu estou lidando com máquinas térmicas, então eu preciso de pelo menos duas fontes térmicas. Né? E suponha também que eu tenha adiabáticas. Certo? Mostrei para vocês na aula passada que adiabáticas elas decaem mais rapidamente do que as isotermas. Né? Então aqui essas linhas azuis são adiabáticas. Então tem uma primeira adiabática e uma segunda adiabática. O ciclo de Carnot, ou a máquina de Carnot, ela vai funcionar obedecendo o seguinte ciclo. Eu vou começar num ponto aqui, que é o ponto de intersecção entre uma adiabática e uma isoterma. Eu vou percorrer um caminho isotermo, seria a primeira parte desse ciclo, que começaria num ponto que eu vou chamar de A e termina num ponto que eu vou chamar de B. Okay? Então esse é o primeiro processo de um ciclo, desse ciclo que eu estou definindo como ciclo de Carnot. A segunda parte, ou segundo processo, vai ser uma espécie de expansão volumétrica, mantendo ou não permitindo troca de calor, né? Que na prática significa percorrer essa adiabática. Então eu vou de um ponto B até um ponto C, e depois eu faço um processo. Daqui a pouco eu vou mostrar qual o experimento que eu conseguiria fazer essa situação. Né? Então aqui eu vou de um ponto C até um ponto D, percorrendo essa segunda isoterma, né? E depois eu fecho o ciclo percorrendo essa outra adiabática. Então, eu vou de D até A, do ponto D até o ponto A, percorrendo essa adiabática. Né? Então aqui eu tenho uma situação em que o trabalho é diferente de zero, né? Mais uma vez, o trabalho é essa área aqui, né? Esse aqui seria o trabalho dessa máquina. Okay? Como é que eu faria isso do ponto de vista empírico, por exemplo? Né? Isso aqui é um esquema geral, né, no diagrama PV, mas empiricamente como é que eu faria isso? Né? Então olha só, do A até o B é uma situação que eu tenho uma isoterma. Como é que eu faço o processo isotérmico? Bom, eu simplesmente coloco o meu sistema em contato com o reservatório térmico, T1. Né? Então suponha que eu tenha aqui o meu sistema, né? Ele inicialmente está num volume, que eu posso chamar de VA, e depois ele vai para um volume VB. VB é maior que VA. Então inicialmente ele estava num certo volume. Suponha que eu tenho uma pressão aqui, né? Vou colocar aqui um montinho de areia para deixar bem claro que eu tenho um peso aqui em cima, né?
em que faz com que essa força dada por esse peso seja o causador dessa pressão, né, que equivale à pressão interna aqui do gás. Muito bem, nesse processo de A para B, esse meu pistão ele vai para cima. Ele vai para cima no sentido de que o volume final vai ser maior do que o volume inicial. Né? Então ele estava numa posição e foi para uma outra posição maior, mais alta, né? Mantendo a mesma isotérmica. Né? Muito bem, essa situação empírica de A para B. Na situação de B para C, eu preciso fazer um processo adiabático. Então, de B para C, como é que eu conseguiria reproduzir um processo adiabático? Bom, processo adiabático não há troca de calor. Como é que eu faço um processo ser revertido sem que haja troca de calor? Bom, eu faço esse meu sistema ficar isolado do mundo externo. Né? Então, se antes aqui eu tinha uma parede diatérmica que permitia a troca de calor entre o sistema e o reservatório, agora eu vou substituir essas paredes diatérmicas por paredes adiabáticas. Então aqui eu tenho uma situação em que eu fechei o sistema, né? O pistão, que antes estava num volume, vamos dizer que seria o volume VB, ele sofre uma expansão e vai para um volume VC que é maior do que o meu volume inicial. Né? Então aqui ele estava nesse ponto e foi para esse ponto. Na situação C para D, eu tenho uma situação análoga a essa aqui, mas com o caso de uma temperatura T2. Então o meu sistema vai ser exatamente o contrário disso aqui. Estava com um volume maior, ele desce o volume, né, para que a temperatura entre em equilíbrio com a temperatura do meu reservatório. Então C até D é um processo análogo a AB, com uma troca de temperatura, né, uma vez que eu mudei de reservatório. E de D até A, eu também tenho uma situação análoga a essa aqui, que eu mais uma vez fecho o meu sistema, eu não permito ele entrar em contato térmico com qualquer reservatório, né? Então não há troca de calor, então teria um processo adiabático, e nesse caso aqui eu teria uma compressão do gás, né? Ele vai de um volume maior e vai para um volume menor. Muito bem, então definido aí o sistema que eu quero analisar, vamos primeiramente calcular algumas propriedades de cada processo aí que forma esse ciclo, né? Para que no final a gente consiga calcular coisas do tipo trabalho, qual o trabalho total dessa máquina, e qual que é a entropia total ao realizar esse ciclo. Né? Então são coisas desse tipo que eu quero calcular, e para fazer esse cálculo, inicialmente eu vou fazer o cálculo para cada um desses processos. Eu tenho 4 processos aqui envolvidos, eu quero fazer esses cálculos para cada um desses processos, para que no final eu consiga calcular o trabalho e a entropia total desse meu ciclo. Né? Então, inicialmente, vamos nos restringir aqui à situação A para B. Nessa situação A para B, eu estou numa isotérmica. Estando numa isotérmica, e se eu estou considerando que esse meu sistema é formado por um gás ideal, eu posso dizer que a variação de energia interna, que nada mais é que 3 meios de NR delta T, né? Isso aqui vale somente para o gás ideal. Eu estou supondo que o meu sistema que eu estou analisando é um gás ideal. Né? Mas nessa situação de A para B, não há variação de temperatura, uma vez que eu estou percorrendo uma isotérmica. Então a variação de energia interna nessa situação é zero. Okay? Bom, se ΔU é igual a zero, e eu sei pela primeira lei que ΔU é igual a ΔQ menos o trabalho, no caso aqui seria um trabalho de A para B, vamos chamar WAB, significa o trabalho nesse processo. Né? Esse trabalho vai ser
simplesmente a quantidade de calor que o meu sistema tirou do reservatório, né? Então, no caso, o trabalho de AB é simplesmente a quantidade de calor que o sistema recebeu do meu reservatório. Então, no caso aqui, esse calor, eu vou colocar assim um Q1 aqui, para deixar bem claro que Q1 é a quantidade de calor que foi retirada do meu reservatório térmico, que foi incorporada ao meu sistema, né? Então esse ΔQ aqui é simplesmente esse cara que eu estou chamando de Q1, né? Então aqui eu teria que o meu trabalho, AB, é igual ao cara que eu estou chamando de Q1. Bom, mas quem que é esse Q1, né? Ou melhor, será que eu poderia escrever, expandir ou esse cara ou esse cara? Olha, o trabalho eu poderia calcular, simples, pelo menos analiticamente, né? Eu poderia calculá-lo como sendo a área abaixo dessa curva, né? Então, se eu quero calcular o trabalho de A até B, eu poderia, por exemplo, de uma forma alternativa, né? Eu poderia calcular como sendo a área abaixo dessa função que é exatamente P dV. Indo de A até B. Okay? Matematicamente, essa aqui é a forma matemática de dizer que eu quero calcular a área abaixo dessa linha, né? Mas eu sei que P pode ser escrito em termos de V, pelo fato que PV é igual a nRT, né? Estou lidando com gás ideal. Então esse WAB vai ser igual a integral de P, mas P, na verdade, é nRT dividido por V, dV. Aqui não é qualquer T, mas é exatamente T1, que é uma constante. Então essa integral aqui tem N como constante, número de moles do sistema, R é a constante dos gases, T1, que é a temperatura do reservatório, e ao longo de todo esse processo a temperatura é sempre a mesma, então eu posso tirar essa temperatura da minha integração, e aí eu tenho uma integral simples de ser feita, né? Uma integral de dV sobre V, onde eu vou de VA até VB. Então, no final das contas, aqui eu tenho que o meu WAB, que nada mais é do que o meu Q1, que vai ser igual a nRT1 vezes o logaritmo de VB sobre VA. Isso aqui vem da resolução dessa minha integral. Então aqui eu tenho o trabalho realizado nesse processo, não é o do ciclo total, né? Só nesse processo aqui de A até B. Daqui a pouco a gente vai calcular o resto aqui e vai ver qual que é o saldo disso aí, né? Muito bem, esse é o trabalho. Qual que seria a entropia desse processo? Eu vou apagar tudo isso aqui, deixar só o resultado final, né? Peço para que vocês anotem esse resultado aqui, que depois a gente vai usá-lo para calcular o trabalho total do meu sistema, né? No caso seria a soma do trabalho de todos os processos. Esse aqui é o trabalho só de um dos processos, de A até B. A minha entropia nada mais é do que a quantidade de calor trocado pela temperatura em que essas trocas aconteceram. No caso aqui de A até B, a entropia seria a quantidade de calor incorporado, que no caso seria Q1, dividido pela temperatura. E qual a temperatura? Bom, T1. As trocas aconteceram com a temperatura do reservatório quente, que no caso é T1. Bom, mas muito bem, mas eu sei que Q1 é dado por essa expressão. Então a variação da entropia vai ser simplesmente nRT1 log de VB sobre VA dividido por T1. Então esse T1 vai embora. Então eu tenho nR log de VB sobre VA. Então essa é a entropia desse meu processo. Okay? Muito bem. Então eu tenho aqui o trabalho e a entropia do processo AB. Eu vou ter que apagar isso aqui para
fazer o cálculo dos outros processos, né? Eu peço para que vocês anotem esses dois valores aqui que a gente vai usar depois para somar tudo e ver qual que é a entropia total do meu ciclo e qual que é a quantidade de trabalho total realizada no meu ciclo de carne, né? Então agora eu quero fazer para o B e C. O B para C, né? O B para C eu tenho uma adiabática. Estar numa adiabática é interessante porque ΔQ é igual a zero. Né? ΔQ é igual a zero. Então isso aí já me diz que a quantidade de energia interna vai ser simplesmente menos o trabalho, no caso do trabalho de BC. E a quantidade de energia interna, a variação da energia interna, uma vez que eu estou lidando com um gás ideal, eu sei, como eu já tinha acabado de dizer, né, que é 3 meios de NR ΔT. ΔT é simples aqui, né, porque é simplesmente a variação da temperatura em relação a variação da temperatura final com a temperatura inicial. Então, no caso aqui, ΔU vai ser igual a 3 meios de NR, a temperatura final, que no caso aqui é T2, que é a temperatura no ponto C, menos a temperatura inicial, que é a temperatura no ponto B, que no caso é T1, simplesmente. Né? Então, o meu trabalho de BC vai ser igual a menos 3 meios de NR T2 menos T1. E a entropia? A entropia desse processo é super simples, né? Porque eu não tenho troca de calor. E a entropia é definida como sendo a quantidade de troca de calor pela temperatura. Né? Então, S é igual a ΔQ sobre T. Mas ΔQ é zero. Então, a entropia de B a C é simplesmente zero. Caso que ΔS BC. Então, muito bem. Então, tem essa situação, trabalho desse processo e entropia desse processo. Eu posso agora calcular CD e DA, mas eu vou deixar como exercício porque esses processos são análogos a esses outros dois que a gente acabou de fazer. Então, por exemplo, se eu for de C até D, vou dar dica para vocês de como fazer, né? Mas gostaria que vocês percebessem que I de C até D eu tenho um processo análogo ao que eu tive de A para B, né? Uma vez que eu também estou caminhando sobre uma isotérmia. Então a ideia aqui é calcular o trabalho desse ponto até esse ponto, né? O que me permite calcular aqui o W de C até D vai ser igual a NRT2 vezes o logaritmo de VD sobre VC. Como é que eu cheguei nessa expressão? Calculando a área abaixo dessa curva que vai de C até D, calculando de C até D. Da mesma forma que a gente fez naquele processo de A até B. A gente chega nesse resultado do trabalho, e aí a entropia vai ser simplesmente menos Q2 sobre T2, onde Q2 é a quantidade de calor que o meu sistema teve que jogar fora para a minha fonte fria. Uma vez que essa máquina de Carnot aqui é uma máquina real, ela precisa jogar um subproduto fora, né? No caso o subproduto seria o Q2. E aqui é negativo justamente pelo fato de que Q2 está saindo do sistema. Q1, que entrava aqui no ΔS, era positivo, mas o Q2 é negativo no sentido de que o sistema está perdendo essa quantidade de energia. Então a variação de entropia aqui seria menos Q2 sobre T2. E aí, finalmente, né, temos o processo de D para A, que é análogo ao processo B para C. Né? Ou seja, eu tenho ΔQ igual a zero, o que implica que ΔS de D para A também vai ser zero, né? Simples assim. E a quantidade de trabalho, usando uma ideia análoga ao que a gente fez aqui do B para o C, né? O trabalho de D para A
vai ser igual a 3 meios nr T2 menos T1. Aqui a gente usou aquela ideia de que, sendo ΔQ igual a zero, então pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao trabalho, é menos o trabalho. Então o trabalho é simplesmente a variação, uma constante que multiplica a variação da temperatura. No caso, o sistema estava em T2 e foi para o T1. Então eu tenho T1 menos T2, com negativo eu teria T2 menos T1. Muito bem, então está aí o trabalho de todos os processos, mas agora eu quero o trabalho do ciclo como um todo. Então o que eu tenho que fazer é simplesmente somar todos os trabalhos de todos esses processos. Então vou apagar aqui. Então o trabalho total desse ciclo vai ser simplesmente o trabalho que vai de A até B, mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até D e depois o trabalho de D até A. A mesma coisa para a entropia. Chama de ΔW, ΔS, né? Então ΔS seria o ΔS de A até B, mais o ΔS de B até C, ΔS de C até D, mais ΔS de D até A. Então se eu pego todos os resultados lá que eu acabei de obter e jogo aqui nessas expressões, eu vou ter a quantidade de trabalho e vou ter a quantidade de entropia. Pessoal, muito bem. Ao fazer esse cálculo dessa soma aqui para calcular o trabalho, eu não vou fazer aqui, vou deixar como um exercício para vocês, mas vocês vão perceber que vão aparecer vários parâmetros do tipo volume no ponto A, volume no ponto B, volume no ponto C, volume no ponto D, temperatura no ponto A, temperatura no ponto B. Então, uma dica aqui que eu vou colocar é de que forma que eu poderia encontrar alguma correlação entre esses valores de volume, por exemplo, ou os valores de temperatura em cada ponto. Então, como dica aqui, eu vou colocar aqui uma dica, que seria o seguinte. Primeiro, numa diabática, eu mostrei na aula passada que PV é igual a uma constante. E ao mesmo tempo eu estou lidando com gás ideal, então PV é igual a NRT. Okay? Eu posso substituir o P por essa expressão, no sentido de ter temperatura sobre V vezes V elevado a gama, que é igual a uma constante. Note que aqui NR eu já joguei aqui para dentro dessa constante. No caso seria uma espécie de constante linha aqui. Ou, se eu reescrevo isso aqui, eu teria TV gama menos 1, que é igual a uma constante. A rigor seria constante linha aqui, mas só para deixar bem claro que isso aqui é uma constante. O que significa? TV gama menos 1 é igual a uma constante. Isso significa que ao longo de todo um processo adiabático, se eu multiplico a temperatura e o volume elevado a essa potência, eu sempre vou ter o mesmo número, eu vou ter um número constante. Então, por exemplo, nessa diabática aqui, de B até C, eu teria que o meu volume, eu teria que a temperatura e o volume nesse ponto, necessariamente tem que ser a temperatura e o volume nesse ponto. Ou seja, T1 vezes o VB elevado a gama menos 1 vai ser igual. Lembrando que gama também é uma constante, A gente mostrou isso aí na aula passada. Então, esse T1 e VB são os valores nesse ponto B, que necessariamente tem que ser igual aos valores nesse ponto C, que no caso seria T2 VC elevado a gama menos 1. Então, o valor nesse ponto, que é isso, tem que ser igual ao valor nesse ponto. Isso simplesmente pelo fato dessa propriedade que a gente percebeu. E a mesma coisa vale nessa outra diabática. Então, por exemplo, em A, que eu teria uma temperatura T1, vezes o volume em A elevado a gama menos 1, tem que ser exatamente o mesmo número desses
dessas quantidades calculadas no ponto D. No ponto D eu tenho T2, o VD elevado a gama menos 1. Se eu divido essa expressão pela de baixo, vou apagar tudo isso aqui. Né? Então, a gente começou aqui com uma ideia e combinamos aqui nesse ponto. Né? Eu já posso apagar isso aqui então. Então, se eu divido essa equação, que eu vou chamar de equação 1, pela equação 2, o que eu tenho é que T1 divide com T1 vai embora, só sobra o VB elevado a gama menos 1, dividido por VA, gama menos 1, que vai ser igual, esse cara dividido por esse, o T2 vai embora, sobra o VC, gama menos 1, dividido por VD, gama menos 1. Todo mundo aqui está sendo elevado a gama menos 1. Então eu posso reescrever simplesmente como VB sobre VA vai ser igual a VC sobre VD. Então, nesse processo da máquina de Carnot, deve valer essa relação entre os volumes. Então, eu gostaria de usar essas relações aí para, por exemplo, para reescrever o trabalho, né? Em vez de colocar em função de várias variáveis de volume, eu posso usar essa propriedade aqui para diminuir um pouco as variáveis, né? Eu vou deixar como exercício vocês calcularem esse trabalho, fazendo essa soma. Todos esses números aqui a gente já determinou, né? E eu gostaria que vocês incorporassem esse resultado novo nesse resultado para calcular o trabalho, né? O que eu vou calcular aqui é a eficiência dessa máquina. Como é que eu calculo a eficiência, né? A gente falou no começo da aula. Vou apagar esse cara aqui. A eficiência nada mais é do que a quantidade de trabalho dividido pela quantidade total de energia fornecida, né? Então, no caso, a gente mostrou no começo da aula que a eficiência é 1 menos Q1 sobre Q2. Né? Quantidade de energia retirada da fonte quente e a quantidade de energia jogada para a fonte fria. Né? E a gente já calculou esses Q1 e Q2. Eu quero simplesmente jogar essas informações aqui dentro. Né? A gente teve que Q1, ele nada mais é do que T1 logaritmo de VD sobre VA. Foi o resultado que a gente obteve, né? E o Q2 a gente obteve como sendo T2 logaritmo de VC sobre VD. Okay? Mas olha só, VB sobre VA é exatamente VC sobre VD. Ou seja, o log de VB sobre VA é exatamente o log de VC sobre VD. Mas está sendo dividido pelo log de VC sobre VD. Então, na verdade, esse cara cancela com esse. E aí, consequentemente, a eficiência dessa minha máquina de Carnot é 1 menos T1 sobre T2. E essa máquina começa a demonstrar situações que ela é especial justamente por esse fato. A eficiência dela não depende dos pormenores que constituem essa máquina. Depende simplesmente das fontes. Né? Então, quando eu digo que a eficiência depende apenas de informações externas, significa que nada que compõe essa máquina aí está influenciando na sua eficiência. Porque a gente vai perceber que isso aí não é comum. Na verdade, isso é uma situação que pertence apenas a essa máquina de Carnot. Qualquer outra máquina que a gente idealizar, uma máquina que a gente faça ciclos diferentes dessas que propôs o Carnot, vai me mostrar que a eficiência sempre vai depender de alguma situação dessa máquina. Exceto a máquina de Carnot, que não depende das situações particulares dessa máquina, mas sim de informações externas. No caso aqui, as duas fontes. Eu preciso apenas da temperatura da fonte, a temperatura de uma das fontes, a temperatura da outra fonte. Esse é o primeiro aspecto interessante aí da máquina de Carnot. Né? A eficiência não depende de aspectos particulares dos constituintes do sistema. Né? A outra situação interessante diz respeito à entropia. Eu vou apagar isso aqui, né? Vou manter só esse resultado aqui, que eu disse que é um resultado interessante. E outro resultado interessante é em relação à entropia. Né? Como é que eu calculo a entropia aqui?
ΔS vai ser igual à quantidade de entropia na situação AB. A quantidade de entropia aqui seria Q1 sobre T1. Né? Na situação BC é zero, né? Porque eu tenho uma adiabática. Tudo bem. Na situação ΔC CD, eu tenho uma quantidade de calor Q2 que foi jogado fora do meu sistema. Se ele é jogado fora do sistema, então eu tenho que ter um sinal negativo aqui. Então Q2 sobre T2. Então aqui é positivo porque o sistema incorporou calor. Aqui é negativo porque o sistema expeliu calor. Né? A gente pode pensar dessa forma. E mais a entropia de ΔS em dA, que também é uma adiabática, então a entropia aqui seria zero. Então a quantidade de entropia do meu sistema, do meu ciclo, seria Q1 sobre T1 menos Q2 sobre T2. Ok? Aqui eu preciso retomar uma situação que eu esqueci de colocar para vocês. A gente acabou de escrever que Q1 sobre Q2 é igual a T1 log de VB sobre VA dividido por T2 log de VC sobre VD. Mas VB sobre VA é igual a VC sobre VD, como a gente acabou de mostrar, né? Então a gente cancelou esse cara e ficamos que Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Né? Justificou a gente escrever essa eficiência como sendo, não como Q1 sobre Q2, mas T1 sobre T2. E eu posso usar isso aqui novamente nessa situação. Por exemplo, se eu substituo o Q1 por Q2T1 sobre T2, eu teria que meu ΔS vai ser igual a T1, 1 sobre T1, desculpa, T1, T2, Q2, menos Q2 sobre T2. Aqui T1 cancela com T1, e eu tenho Q2 sobre T2 menos Q2 sobre T2, que é zero. Então, todo esse cálculo aqui foi simplesmente para dizer que a variação da entropia do meu ciclo de Carnot é zero. Então, duas situações aqui que eu gostaria de chamar a atenção, né? A primeira eu já mencionei, é o fato que a eficiência dessa máquina de Carnot só depende de situações externas, no caso, as temperaturas dos reservatórios. E a entropia total desse meu ciclo é zero, o que não vai acontecer nas outras máquinas. A entropia de qualquer outra máquina sempre vai ser maior do que zero, que é o que a gente normalmente observa. Mas especialmente nessa máquina de Carnot, eu tenho uma entropia igual a zero. Muito bem, pessoal, eu gostaria de parar por aqui. Gostaria que vocês fizessem alguns exercícios com outras máquinas, né? E algumas máquinas, por exemplo, que eu mantivesse a pressão constante, fosse de um isotérmico para outro isotérmico mantendo pressão constante, ou fazendo um processo em que o volume é mantido constante, ou seja, tentar variar essas configurações aqui e fazer esses exercícios sempre com a intenção de calcular o trabalho dessas máquinas que vocês vão realizar, ou que vocês vão ver em algum exercício, né? Calcular a eficiência dessas máquinas e depois calcular a entropia. E sempre tentando comparar com essa máquina de Carnot. Então a gente vai usar essa máquina de Carnot como uma espécie de referência, uma vez que ela é a mais eficiente. Nenhuma outra máquina vai conseguir ter mais eficiência do que ela. Então eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios com outros tipos de máquinas e sempre com a ideia de tentar calcular as eficiências dessas máquinas e comparando com a eficiência dessa máquina de Carnot. Okay? Pessoal, muito obrigado aí, bons estudos, grande abraço.